Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. Amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a última aula do grupo VIP que nós tivemos ontem, tá? Amiguinhos, essa aula eu vou compartilhar porque a gente fez uma revisão, né, de física e de química. Então, se você está estudando aí, às vezes já está, né, estudando matemática e precisa dar só uma olhadinha nas questões de ciências da prova, né? Eu vou compartilhar com vocês para dar uma ajudada com relação a isso. Tá, nós fizemos, gente, as duas últimas provas do IFMG de Física e de Química, beleza? E também algumas outras de outros colégios. Então, né, vai servir aí para qualquer prova que você ainda for fazer, tá? Lembrando a vocês, amigos, que hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, e hoje é o grande dia da revisão dos desesperados para as próximas provas, que são SEDAF, IF, FUNEC, FAETEC, IF Sul de Minas, etc. Né? Então, se você quer dar aquela lapidada final na sua matemática, é só fazer o Pix de R$40 e me mandar o comprovante que eu vou te colocar no grupo. A aula começa às 19 horas, eu mando o link nesse grupo privado, né, só para vocês. E você vai ter também a aula gravada, caso você não possa assistir no horário e queira assistir depois, tá bom? Então, assim, amiguinhos, não perca essa oportunidade. É a última revisão do ano. Eu não vou fazer mais, já tô muito cansada. Já deu, já trabalhei muito esse ano. Agora é só deitar em berço esplêndido e vocês irem para a prova com a melhor preparação possível, beleza? Então, vejo vocês na revisão e vamos lá, então, para a aula de ontem do Grupo VIP. Aula. Vamos começar. Boa noite, boa noite. Vou começar aqui com uma questão da lista que a gente estava fazendo ontem, que era mais da parte de geometria, né? Que eu acho que é o maior terror da galera. Então, vamos usar essa última aula do VIP para a gente falar um pouquinho sobre isso, certo? Hoje é a última aula, né, do VIP aqui. Que hoje Correto. Amanhã é revisão, depois acabou, né? É mesmo. Aquela lista de física e química que a gente estava fazendo na última aula, a gente também poderia fazer um pouquinho dela, né? O que vocês acham? Sim. Ficaram algumas questões faltando. A gente resolveu a maior parte dela. Então, peraí. Revisão física e química. Estão vendo a minha tela? Eu estou pegando elas aqui, que estão na minha pasta de downloads. A de geometria de ontem. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Acho que vai ser mais útil, né? A gente fazer umas questõezinhas, nem que depois a gente faça umas de matemática, mas fazer umas de física e química aqui. O que vocês acham, amiguinhos? Bom, né? Física e química, vocês pegarem um pouco em ciências. Amanhã tem a revisão, a gente vai fazendo matemática e assim vamos. Será que mais gente vai aparecer aqui? Muito pouco, hein? Muito pouca gente nesse grupo. Vamos lá. Deixa eu ver. Essa aqui eu acho que a gente fez. Eu fiz no Pomodoro. Essa. A gente fez a maioria, né? Pensando. Sim, porque algumas dessas questões são bem rápidas. Elas são bem rapidonas. Essa aqui eu lembro que eu fiz, essa também. Vamos ver essa daqui? Essa eu acho que eu não tinha feito. Vamos ver. Vou dar um minutinho para vocês lerem, porque eu também vou precisar ler, tá? É física e química, né? Isso. Quer que te mande aí? Não, eu peguei aqui já. É a questão 8. Isso. Mas a numeração aqui é meio doida, ela é salteada. Peraí. O nome do arquivo é RevFisqui.
Não, tudo bem, eu já peguei. Página 43. Tá. É que, como eu selecionei questões de capítulos diferentes, eu tive que colocar a numeração salteada. Então vamos ler aqui. Ele está contando a história do pão, né? Que é um dos alimentos mais antigos da humanidade. O pão é mais uma invenção dos egípcios, de acordo com o que eu sei. Se bem que essas coisas antigas, parece que elas surgiram em vários lugares do mundo diferentes, sem muita correlação, né? O pão e a cerveja são alimentos que os egípcios já consumiam naquela época. Então, olha só, uma estimativa de 12 mil anos. 12 mil anos, segundo os cientistas. O preparo do pão resulta da mistura dos ingredientes básicos, como a farinha de trigo, a água, o sal e o fermento, que será o agente essencial para acelerar os processos, né? Denominado fermentação. A adição desse ingrediente faz com que a massa cresça mais rapidamente e esteja pronta para ser assada. Os fenômenos químicos, como a fermentação, geralmente podem ser identificados por meio de alguns indícios que nos permitem verificar a ocorrência de uma reação química, baseado na fermentação. Observe uma coisa aqui, da massa do pão. É correto afirmar que uma evidência de ocorrência do fenômeno físico, do fenômeno químico, durante o processo é qual? Olha só, ele está falando de uma evidência da fermentação. Então, você tem que saber interpretar o texto para você não se perder, porque às vezes ele pode até falar uma outra coisa que aparenta ser certa, mas se não estiver falando da fermentação, não vai ser a resposta para a questão, né? Você tem que ficar esperto no que está sendo pedido. É uma interpretação do texto, da parte até de português, digamos assim, né? Então, olha só. A efervescência dentro da massa é responsável pela liberação do gás carbônico. Efervescência dentro da massa. Vamos ver as próximas. O rearranjo de átomos promovido pelo aquecimento da massa. Olha só, aquecimento não te dá ideia de coisa química, e sim física, mudança de estado físico da matéria, né? É claro que, às vezes, aquecendo alguma coisa, você pode fazer com que a reação química aconteça mais rapidamente. Mas, nesse caso aqui, eu diria que não tem muito a ver com o contexto. Rearranjo dos átomos promovido pelo aquecimento da massa ao ser colocado no fogo. Até porque ele fala aqui, ó, que o processo já começa antes dela ser assada, né? Ó, a adição desse ingrediente faz com que a massa cresça mais rapidamente e esteja pronta para ser assada. Então, quer dizer, lá dentro do forno, esse processo já vai ter acontecido, né? Você tem que interpretar o texto para você não cair em artimanha do inimigo. A liberação do gás interior da massa, responsável por fazê-la crescer. A mudança na cor da massa do pão promovida pelo aquecimento dentro do fogo. Então, olha só, mudança da cor aqui não tem a ver com a fermentação, tá? Tem a ver porque o negócio está assando e vai ficar mais escuro, né? A liberação do gás interior... até se você não colocasse fermento nenhum, exato, ia ficar queimado, né? A efervescência dentro da massa responsável... A efervescência sair um monte de bolhas. Exato. Né? O que vem na sua cabeça com efervescência? Sorrisal. Sal de fruta que vem na minha cabeça. Né? Isso. Então, aqui, ó, a resposta correta é a da letra C. Embora eu ache ela um pouquinho assim, você fica meio pensativo, né? Certo? Resposta aqui, liberação do gás interior da massa responsável por fazê-la crescer. As outras não têm a ver necessariamente com a fermentação, né? Então, você tem que ler bem o texto, ainda mais questões de hashtag textão, porque aí a questão, ela nem é tão conteudista mais, ela tem a ver com a interpretação daquele texto, correto? Tranquilo, né? Deixa eu ver como é que tá aí, tem alguém falando alguma coisa? Exatamente, palavra bonita para confundir aluno. Isso é muito comum nessas provas aí, né? Amigo, se você tiver uma aí que você queira falar, tá? Tá bem. Eu vou pegar essa daqui, que eu acho que nós não fizemos. Vou pegando aqui
químicas que eu acho que a gente não fez, né? Mas enfim. E eu agora não vou lembrar de que a gente fez. A gente fez muitas, mas vamos lá. Clarear o cabelo no salão com química ou em casa sem química. Afinal, no salão serão usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias. Já o processo caseiro conta com receitas antigas que resistiram aos anos. Nesse universo encontramos a cebola, suco de limão, canela, ruibarbo e até o mel para mudar a tonalidade do cabelo, né? Camomila também. Eu já até passei, confesso, uma época que eu estava querendo clarear meu cabelo. Sobre o tratamento caseiro, podemos inferir que, olha só, tratamento caseiro, né? É uma questão Cefete-Rio. Por ser natural e sem presença de substâncias químicas, é menos invasivo. Isso aqui é o senso comum. Muito cuidado com o senso comum em prova. A prova, gente, ela é um conhecimento científico, não é senso comum. É igual quando a gente fala assim, será que se eu tomar isso faz mal? Aí só fala, não, isso aí não tem química, não. Tudo na vida é química, certo? O que ela tá querendo dizer, tipo assim, não tem conservantes, não é industrializado, mas química, tudo na vida é química, certo? Um chiclete, a laranja, tudo ali tem química. Então, por ser um processo natural e sem a presença de substâncias químicas, né? É menos invasivo, não necessariamente. Eu acho que dá a ideia de substâncias químicas artificiais, porque tem substâncias químicas que já estão na natureza, não precisa ser sintetizada, né? A laranja tem ácido cítrico. Tudo aqui. Que é um ácido. É um ácido tão bom quanto outro qualquer. Exato. Tudo é química. Você está respirando química, você está falando sua saliva, seu cabelo, tudo. Você é um amontoado de átomos. Então, isso é senso comum. Isso não tem química nisso. Cuidado com essas falácias. É igual falar que está sentindo frio, né? Isso são coisas que a gente fala, gente. Mas, tecnicamente, cientificamente, isso não necessariamente é correto. Ok? Tipo assim, tá fazendo frio. O sol tá quente. Tudo isso são coisas, falácias que caem em prova, tá? Porque senso comum tem gente que ainda acha que isso é verdade. Assim, é o jeito certo de falar. Então, essa aqui não. Ter apenas produtos naturais significa que oferece menores riscos ao uso. Porém, depende, né? Não vou cancelar essa aqui de tudo, não. Mas vamos ver as próximas. Apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas, é óbvio. A C é a correta, né? E a letra D, a isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o processo seguro, não necessariamente, tá? A letra B é correta. Porque você sabe muito bem que às vezes você vai querer fazer um trem para clarear o cabelo, só porque a substância é natural, você pode ter um processo alérgico, você pode acabar com o seu cabelo, entre outras coisas. Então, não é porque o negócio que você pegou na cozinha da sua casa, que você come, que você vai passar no cabelo, que vai dar certo, não. Tá? Porém, a gente faz, né? Quem somos nós para julgar? Mas, enfim, não é necessariamente correto. Essa o professor Laércio fez, aquela do leite, né? Essa aqui a gente fez? Acho que não. Eu lembro que a gente fez algumas de bolinha, mas vamos ver aqui. Essa é do sedáfio. Sabe uma coisa que a gente pode fazer daqui a pouco? Pegar a última prova do IF e fazer ela toda, né? Porque aqui não tem questões de IF. Depois a gente vê. Considere o esquema abaixo. É correto afirmar que, nesse esquema, o que a gente tem? Substâncias simples, compostas, elementos simples e composto. O que é uma substância simples? Existe uma diferença, tá? Entre simples e pura, que são alvos de pegadinha em prova. Substância simples é uma coisa, substância pura é outra, tá? Substância simples é aquela que é formada só por um tipo de átomo. Então, isso aqui, é uma substância simples. Essa aqui também. E essa aqui também. Só que aqui ela tá repetindo, essa e essa, porque a gente infere que se ele tá colocando elementos iguais aqui, né, é o mesmo. Se a legenda tá igual, é o mesmo elemento. Então, nós temos aqui 3 substâncias simples, que são essa e essa. E essas duas são compostas, por quê? Porque elas têm diferentes tipos de átomo na sua composição, tá? Então, aqui, é isso.
certo? Lembra de número composto, né? Número composto, ele tem vários fatores primos. É como se fosse isso, a substância composta. Agora, a substância pura é o quê? A substância pura é aquela que não tem outra coisa misturada com ela. Por exemplo, a água é uma substância composta, em termos de átomos. Mas ela pode ser uma substância pura se você tiver, por exemplo, água destilada, né? Que é água sem nenhum tipo de mineral, né? Sem nada dissolvido, não é isso? Então, Isso. existe uma diferença, só que como a gente costuma associar simples e puro, não é sinônimo. Uma coisa É usado na vida, é usada no senso comum na vida cotidiana, essa história de pura. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a substância não é pura, a gente considera ela como sendo uma mistura, né? É mistura, isso. A água que a gente bebe, então, a gente pode classificar ela como, querendo ou não, como uma mistura, né? Uma mistura. A água não é pura. Porque a gente nem pode beber água pura, água destilada, né? Diz que ela faz mal pra gente, não faz? Faz. Dá dor de barriga. Dá desarranjo. Inclusive, eu estava vendo uma coisa esses dias falando sobre ar-condicionado, que o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, né? E aí fica aquela água lá. E aí algumas pessoas estavam utilizando aquela água, tipo assim, que foi tirada do ar-condicionado, né? Que foi tirada do ar pelo ar-condicionado e usando para regar planta. Aí o pessoal falou que não pode, porque ela é uma água desmineralizada. Quer dizer, você não pode jogar esse tipo de água nem para as plantas, porque ela não tem nenhum nutriente que a planta vai precisar, né? A planta retira da água também algumas coisas que ela precisa lá. Então, a água do ar-condicionado você não pode dar nem para a planta, nem para cachorro, bebê, nada disso. Deus me livre. Né? Você pode usar ela para fins não nobres, sei lá, lavar calçada, esse tipo de coisa, né? Até porque também, no próprio ar-condicionado, tem sujeira ali que a água pode levar junto, enfim, né? Claro, coisas químicas dentro, substâncias lá, sei lá, lubrificante, alguma coisa lá dentro, graxa, alguma coisa suja, digamos assim, que a água pode trazer junto com ela, né? Então, não pode. Achei interessante esse rolê aí da água. Oi? No processo do ar-condicionado, ele tira os minerais e joga no vento. Não, acho que deixa no filtro, porque o ar-condicionado tem tipo um filtro, não é? Eu não sei direito o que é, tá? Eu tô, tipo assim, pegando uma coisa que eu vi na internet, mas que as pessoas falaram isso, que ele retira os minerais da água e essa água não pode ser usada para fins de seres vivos, digamos assim. O filtro do ar-condicionado, que é como se fosse uma espuma plástica, ele fica cheio de poeira acumulada. É a sujeira que está no ar, né? A poeira que está no ar junto com a umidade. Então, a umidade fica aquele pinga-pinga e a sujeira fica no filtro de... O filtro de espuma, né? Espuma plástica. Você tem alguma aí que você queira fazer, amiga? No momento, não, amiga. Eu estou aqui acompanhando as suas. Tá eu não sei, eu não estou sabendo identificar o que a gente já fez e o que não fez. Certo. A gente pode fazer isso que eu falei, eu acho que é uma boa sugestão. Eu vou, depois dessa aqui, que é isso? Eu vou pegar a última prova do IF e a gente vai fazendo elas. Pode ser? Pode ser. Eu não olhei aqui na prova do IF de Física e Química, não, mas eu acho que a gente consegue. Eu também não, mas podemos fazer. Isso aí. Recentemente, astrônomos fizeram uma descoberta interessante a respeito de uma das luas do quinto planeta do Sistema Solar. A lua do planeta Júpiter, né? Leia o fragmento. O conhecimento de Júpiter é fundamental para a compreensão de como os planetas gigantes gasosos e seus satélites se formam e evoluem. Astrônomos detectaram pela primeira vez evidências de vapor d'água na atmosfera de Ganímedes ou Ganimedes, a lua de Júpiter, considerada a maior do Sistema Solar. O vapor de água se forma quando o gelo da superfície da lua passa de sólido a gasoso. A descoberta foi publicada na revista Nature Astronomy. Considerando o trecho sublinhado da reportagem acima, pode-se concluir que a mudança de estado físico sofrida
e a condição para que ela ocorra. Olha só, eu estou reparando uma coisa nas questões de SEDAF, principalmente. É um textão, mas a pergunta é uma coisa simples, sabe? Então, assim, aquele aluno que lê muito mal, que não interpreta texto e tudo e tal, ele pode ter problemas na prova do SEDAF, mas não será problemas de conteudismo, pelo que eu estou vendo em geral, tá? Então, olha só, o vapor de água se forma quando o gelo passa de sólido para gasoso. Ele falou o seguinte, vai transitar de sólido, que é o estado, digamos assim, com menor energia, para o gasoso, que é o maior, de maior energia, sem passar pelo líquido, porque a gente está acostumado, em geral, um processo mais natural a água está no estado sólido, certo? Aí ela vai, começa aqui, né? Quando chega no 0 grau de temperatura, ela vai passar no ponto de fusão e vai virar líquida. Depois ela vai aumentar a temperatura até chegar no ponto, na temperatura de ebulição, que ela vai virar gasosa. Depois que ela vira completamente gasosa, ela começa a aumentar a temperatura. Então, deixa eu só pegar o gráfico aqui para facilitar. Gráfico de mudança de estado físico da água. Aqui, ó. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Copiar imagem. Tá vendo aqui? Então, ó, ela tá numa temperatura negativa, o gelo. Aí sobe até 0 graus. Aqui ela começa a se fundir, derreter, digamos assim, e virar líquido. Quando ela tá completamente líquida, é que ela começa a aumentar a temperatura de novo. Então, nesse processo aqui, a gente chama patamar, porque, digamos assim, toda a energia que a água está recebendo ali, ela não está usando para aumentar a temperatura. Ela está usando para fazer a quebra das... A quebra não. Digamos assim, para dar energia para as moléculas se separarem. Se separarem, tá? Isso. Aí depois ela começa a subir a temperatura até chegar em 100. Quando ela chega em 100 graus, aqui, ó, ela vai ficar no estado de... Até ela conseguir virar toda gás, né, vapor, ela continua com 100 graus. Só depois disso é que ela vai aumentar a temperatura, né? Aí o que acontece é que ela está passando de gelo para gás direto. É um processo similar ao da naftalina, certo? Eu sempre falo, naftalina e cânfora. São duas coisas que você precisa lembrar. Quem lembra qual que é o processo de passagem do gelo já do sólido para o gasoso, direto, sem passar pelo líquido? Sublimação. Sublimação. Certo? Com respectiva absorção de calor, porque a água está pegando calor para ela poder fazer essa passagem, né? Certo? Ó, condensação é quando forma a chuva, quer dizer, do gasoso para o líquido. Vaporização é quando a água está saindo do estado líquido para gasoso. Só que de uma forma mais natural, mais tranquila. É diferente da ebulição, né? A ebulição você está colocando fogo na água, literalmente, né? Ela é mais rápida, ela é feita de forma assim... Na evaporação, você pode ter até o vento empurrando as moléculas da água líquida e essas moléculas vão se soltando sem perder numa temperatura baixa. Exatamente. Então, isso é evaporação. As moléculas vão se soltando sem aquecer até 100 graus. Agora, a ebulição não. A ebulição, você aumentou a temperatura até 100 graus e continua dando calor. É feito de uma forma mais abrupta. O resultado final é mais... energético. É mais traumático para a água, digamos assim. Mais energia, precisa de mais energia. E a solidificação é transformar em gelo, né? Sair do líquido e ir para o sólido. Ok? Então, vamos fazer isso que eu falei? Eu acho que a gente vai ganhar mais... Ô, Jess, quando, assim, igual no gráfico aí você mostra que tem os patamar. Aí a gente chama, tipo assim, de... Quando tem um nome, né? É substância pura ou substância simples? Essa aqui é substância pura. Tá. Ela também pode ser simples. Certo? Por exemplo, O2, O3, N2, essas substâncias são simples. Agora aqui é substância pura, por exemplo, a água ou outro material puro. Agora, quando você não tem um patamar, que acontece de ser assim, ó, aí é de misturas, certo? Quer ver?
Peraí que o negócio tá pegando bem em cima aqui. Aqui, ó. Gráfico, mudança de estado físico, misturas. De mistura. Certo? Aí tem 2 tipos, certo? Aqui, ó, que pode acontecer. Se você tiver esse, digamos assim, Essa inclinação. inclinação, isso mesmo, nessa parte ou nessa, ela vai receber nomes diferentes. Quem lembra esses 2 nomes? O tipo de mistura? Eu não lembro, não. Eu também não lembro, não, mas eu sei que tem gente aqui que sabe. Euética e a outra eu não lembro. Sim, eu lembro que são os nomes assim também. Deixa eu achar aqui no Google. Substâncias, misturas. Como é que é o nome da que você falou? Euética, Como? eutética. Eutética. Tô falando aqui do chat. Eutética. Engraçado, eu vi um gráfico bonitinho aqui mostrando um dia desse e agora ele não tá aparecendo. Mistura eutética, ó. Eutética é essa, quando você tem essa inclinação aqui na faixa de fusão, tá vendo? Então, é a mistura eutética. Isso aí, sinceramente, tá? Esse nome e tudo e tal, eu não... Em 700 questões que a gente viu, em nenhuma dessas 700 foi cobrado isso. Isso aqui não foi cobrado, mas deixa eu só ver o nome aqui. Qual que é a outra? Mistura eutética e... Uai, o Google tá meio burro, né, cara? Ó, mistura eutética e... Vamos, meu filho. Azeotrópica. Oi? Azeotrópica. Ah, tá. Azeotrópica. Tá escrito aqui também, ó. Mas aqui tá falando que essa é a azeotrópica. Uai, agora esse trem me confundiu. Azeotrópica. Peraí. Vamos lá. Ó. Não é possível, meu pai. Não é possível não ter uma foto. Eu acho que a eutética é quando varia o ponto de ebulição. Peraí que eu vou... Não, agora virou uma questão Eutética é fusão constante e ebulição variável. E a azeotrópica é fusão variável e ebulição constante. Então ele estava errado, aquele gráfico que eu mostrei antes. Não é? Sim. Nossa, mas como é que pode? Um negócio que está aqui, tipo assim, foi uma pessoa, um professor que fez e colocou e tá errado, justamente o contrário. Então, peraí, vamos concluir certo, então. Ó, mistura comum, aqui tá falando. Eutética, o ponto de fusão é constante. E aqui, a azeotrópica, o ponto de ebulição que é constante. Então, isso é o correto, né? De acordo com o que você falou aí. Então, beleza. Então, temos um veredito. Vou mandar aí para vocês, ó, nos grupos, porque aí depois, se for o caso, se vocês quiserem olhar, eu também acho que isso não vai cair, tá? Não acho que vai cair. Eu só tô falando uma palavra, né, que, tipo assim, sei lá, sabe-se lá, como diz a minha avó, mas, né, nunca vimos, tá? Em todas as provas, em todos esses anos nessa indústria vital, nós não vimos cobrar isso em nenhuma questão de colégio técnico. Beleza, deixa eu pegar a prova, né? Antiga. Agora é achar o caderno, né? Caderno. Ô, Jess, você quer provas antigas? Eu quero só a última do IF, a de 2023. Aqui, ó. Acho que eu achei. Não, essa 2, gente, ela não é de 2023. 2, segundo semestre, não é para colégio técnico, tá? É por isso que eu tava olhando e eu vi esse rolê. Porque eu tinha começado a fazer essa prova, aí eu fui e falei assim, mas essa prova não tá condizente, não. Aí depois eu fui ver que não era do técnico integrado. Ou é subsequente ou é vestibular. Se alguém tiver essa prova aí, me manda. Tem? Eu tinha ela, mas... Vou pesquisar provas anteriores. Eu acho que eu tenho ela, eu vou te mandar. Me manda aí, porque as provas anteriores, ele tá começando em 2020. Parece que eles tiram as últimas, não sei porquê. IFMG, provas anteriores. Eles fazem isso por ciúme das provas.
Ah, não, aqui tem, ó. Não, realmente. É porque tava escrito ali 2020. Edital, prova dos cursos técnicos. Esse site aí, ele tem quase todas as provas. Realmente. O IF tem até bastante. Tem alguns sites que tem muito pouca, assim, anteriores. Esse daí, na verdade, é só até 2017 também. Ah, é? Uai, então eu tô confundindo. Eu acho que é o do CEDAF, então, que tem mais. CEDAF, eu acho que tem bastante. Vamos lá, então. Ciências. Ciências humanas e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos ver aqui. Isso aqui é biologia. Biologia. Essa parece ser química. Deixa eu só ver. Tá, vamos lá. Aparentemente uma regra de 3 aqui, né? Deixa eu pegar. Então, print. Fonte, próprio autor. Olha isso aqui, amigo. Era o meu sonho de consumo colocar isso aqui no meu TCC. Fonte, próprio autor. Vocês já viram um menininho que ele fala assim, a professora mandou por referência bibliográfica a ele. Pra que referência bibliográfica se eu sou inteligente? Aqui, ó, saiu da minha cabeça. Aí, eu lembro que o meu coordenador, como é que chama o professor, o orientador, ele ficava tipo assim, você colocava lá, tipo, 1 mais 1 é igual a 2. Aí ele, cadê a fonte? Aí eu, uai. Como assim, velho? Fonte. Se você der um respiro no TCC, você tem que pôr uma fonte. Ah, não, pelo amor de Deus. No meu TCC de mestrado, eu coloquei uma referência e a fonte era eu mesmo, de um livro meu. Nossa Senhora. Aí você quebrou a banca, né, amigo? Tiveram que aceitar, tá bom. Tá certo. Mas eu tinha um ódio mortal desse negócio de TCC, é uma praga, né? Porque você sempre... O negócio é todo, até os cachorros na rua, sabe? Mas você tem que pôr uma ponte, né? Aí é o terror. Eu confesso, eu já inventei várias referências bibliográficas. Eu punha lá qualquer coisa só pra... Entendeu? Quem vai olhar? Eu ficava pensando assim, quem vai olhar isso? Oi, Jess, e se eu te contar que isso acontece comigo também na escola, tipo assim, às vezes quando o professor pede pra gente fazer alguma pesquisa e pá, e aí quando você vê, você, tipo assim, já abriu todos os sites, leu tudo e tal, e você só tá escrevendo. Uhum. E aí quando chega no final, o professor, tipo assim, que cobra ponte, ela só copia qualquer site que eu vejo. O professor não vai olhar. Eu tipo assim, é claro que algumas você tem que pôr sério, né? Porque o TCC dá folhas e folhas de referência bibliográfica, mas eu tinha ódio. Até hoje eu não sei fazer a referência do jeito certo. Eu lembro que uma das críticas da minha banca, infelizmente, foi essa. Eles falaram assim, tem algumas erros, tipo assim, de formatação, sabe? Tem que colocar referência no padrão ABNT. Exato. E tipo assim, até o letra maiúscula. Título, e isso muda, né? Aí, tipo assim, é porque eu achei muito engraçado, fonte o próprio autor. Achei super autêntico. Mas, tipo assim, aí eu lembro que eu fazia os treinos lá e tal, e no final, uma mulher que eu chamei, a gente convida as pessoas para ser os examinadores. Eu lembro que a pessoa que foi ser a minha, eu chamei, ela era entendida do assunto, porque tem professor que não sabe do seu assunto. Eu fui falar sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Aí ela foi, ao invés de falar sobre o assunto, ela começou a falar de formatação. Tipo assim, aqui tinha que ser caps look. Eu, tipo assim, velho, pelo amor de Deus, né? Enfim. Porque naquela banca examinadora tem professores que estão ali e eles querem aparecer às vezes, né? Aí eles querem te ferrar e eles... implicam com a formatação tipo assim, e conferem as referências. Então, tem esse risco aí. Só que eu lembro que ela nem falou nada de referência, ela ficou falando disso, eu tinha que ter soltado 2 espaços e tal. E ela era a pessoa que eu achava que ia fazer mais perguntas sobre o tema para eu poder desembolar o que eu sabia, né? E não, ela ficou falando só de formatação, enfim. Assim, matemática tem que ser com M maiúsculo. Isso, eu tô só esse tipo de coisa. O assunto, não, minha filha. Eu, hein?
Enfim, vamos lá. Em um recipiente foram adicionados 2 gramas de sal, água e uma certa quantidade de limalha de ferro, até atingir 500 ml, conforme mostrado na figura. Sal e limalha de ferro. Considerando que todo o sal foi completamente dissolvido na água, formando uma solução, o valor mais próximo da quantidade de sal em gramas presente em 200 ml de água. Regra de 3 simplérrima aqui, não é? 2 gramas está em 500 ml. 2 gramas está em 500 ml. Em 200 ml vai estar X. Certo? Sim, claro. E a limalha de ferro tá sendo levada em conta aí? Peraí. Mas ele falou certa quantidade de limalha de ferro. Sim. Peraí, Pode ser pouco ou pode ser muito. A limalha de ferro aqui tá Eu acho que em 100 ml. Olha, eu quase caí no golpe. Olha só, 100 aqui é a quantidade de limalha de ferro. Então, de sal e água tem 400 ml, né? Tá, então olha só, em 400 ml da mistura, sal com água, 2 gramas é de sal. Então, em 200 vai ser 1, né? Correto? Só dividir aqui por 2, ó. Então, aqui 1. Agora, vamos só ver. Se fosse 500, ia ser quanto? 500 para 2. Então, x para 200 aqui. Vamos multiplicar cruzado? 400 dividido porque vai dar 0,8. Ia dar a resposta da letra B, ó. 400 dividido... Vai, que é isso? 400 dividido por 500. 0,8. Ia dar a letra B. Se a gente não tivesse prestado atenção que a quantidade de limalha de ferro ali estava com 100, né? Conferir aqui no gabarito. Deixa eu olhar, peraí. Será que é esse mesmo? Tá certo? Qual que é essa questão? O número dela? 33. 33A. Tá certo, né? Sim. Foi a que a gente escolheu? Beleza. Pronto, vamos para a próxima, então. Essa questão aí, quando você começou a ler, eu pensei que era separação de mistura. de misturas. Aí você primeiro tem que separar a limalha de ferro, você usa separação magnética. Aí vai sobrar água salgada. Aí você pode fazer aí uma destilação. Ou evaporação. Para separar isso. Para separar a água do sal. Mas olha só para você ver. Talvez, se a ordem importasse, talvez era melhor você separar a água do sal, não. Porque a limalha vai ficar no fundo. Sim. Aí você vai separar a água do sal ou por evaporação, se você não quiser a água. Se você quiser a água, tem que ser destilação fracionada, destilação simples, né? Por causa do seguinte, amigos. Esse rolê de separar a água do sal, ele pode ser feito por duas maneiras. Depende do que você quer. Sal mais água. Como que você separa? Se você estiver interessado no sal, por exemplo, sal de cozinha, como que ele é feito? Eles colocam a água lá, né, do mar e deixam evaporar, porque eles não estão interessados na água, estão interessados no sal. Então, o processo de evaporação é o mais barato, né? Evaporação. Inclusive, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do mundo, né? Se não me engano. Eu não sei se é do mundo, não sei. Eu acho que é. Eu fui no Rio Grande do Norte esse ano, eles falaram isso lá. Se não for mentira, é verdade. Depois eu vou olhar. Tá. Então, evaporação, que é barato. Quer dizer, o sol mesmo faz o trabalho dele e pronto. Agora, alguns países que têm falta de água, por exemplo, Israel, eu já ouvi falar, e outros países, né, que não tem água com tanta abundância, eles têm que fazer o processo de destilação, porque eles querem a água e não o sal. Então, eles vão fazer a destilação, que é basicamente colocar num sistema fechado aqui e aquece. Como a água e o sal têm pontos de ebulição diferentes, né, a água entra em ebulição, aí o vapor vem para cá, ó, e condensa, quer dizer, ele vira água num outro tubo aqui, ó. E aí você coleta a água aqui. E aqui sobra o sal, que é um resíduo. Aí aqui o resíduo é o sal. Agora, nesse processo, tem um processo que é altamente poluidor. Esse aí. Esse aí. Porque primeiro, né? esse sal que fica, ele vai para o mar depois. Esse aqui, né?
Isso, aí você vai piorando, o mar vai ficando não Cada vez mais apenas salgado. o sal que já tinha, mas aquele sal são. O sal que predomina é o cloreto de sódio, mas tem vários outros sais ali que são tóxicos, né? E você está jogando aquilo tudo no mar. É um processo que não é muito bom. Certo. Ele é altamente Jogar essa salmoura que fica no final aí. Agora, se fosse os três, igual tá aqui, água, sal e limalha, o que você poderia fazer? Você ia aquecer aqui, beleza, a água ia passar. Aí ia ficar só o sal e a limalha. Aí a limalha você consegue puxar ela com um ímã, né? Processo ferromagnético. Certo. Beleza? Então tá. Vamos pro próximo. A composição da água mineral depende da fonte de onde ela é retirada, e assim podemos até mesmo encontrar características diferentes em uma mesma marca. Considere que um rótulo de água mineral especifica alguns dos seus constituintes no quadro a seguir. Então ela tem quantidade em miligramas por 1 litro de água mineral. 0,4 de potássio, 0,1 de estrôncio, cálcio, magnésio, cloreto, brometo e sódio. Dentre os constituintes descritos, a quantidade de metais alcalinos terrosos em miligramas é igual a qual? Alcalinos terrosos. A gente tinha falado sobre isso aqui no dia que eu fiz a aula, eu e o professor Laís fizemos essa aula de física e química, que as famílias da tabela periódica, elas têm nome, e você precisa saber o que é um alcalino e o que é o alcalino terroso. Existe Alcalino terroso é a segunda coluna. Terroso é a segunda e alcalino, digamos, só alcalino é a primeira. Deixa eu pegar aqui a figura, famílias da tabela periódica, para a gente olhar. Tá vendo aqui? Copiar. Colar. Ficou pequeno, né, Zé? Peraí. Deixa eu aumentar. Ó, os alcalinos são da primeira, o terrosos é da segunda. Ele pediu ali qual foi, alcalinos ou alcalino terroso? Alcalinos terrosos. Ele quer, então, os da segunda coluna, né, da tabela periódica. Lembrando vocês que a tabela periódica ela é dada na própria prova. Eu vou olhar aqui o da própria prova do IF, né, que veio aqui, ó. Então, ele quer dessas aqui, ó. Certo? Deixa eu tirar um print para trazer para cá, só para facilitar. Aqui. Colar. Girar. 90 graus para a direita. Pronto. Então, ele quer esses aqui. Vamos ver quais que são, que tem aqui o magnésio, o cálcio e só, né? O brometo não é daqui, é? Não. Então, peraí. Ah, detalhe, ele nem dá um nome. Essa tabela não tem o nome dos elementos, tá vendo? Só deu a sigla, né? Digamos assim, como é que chama? É sigla? Não. Símbolo químico. É o símbolo químico. Isso. Então, aqui, ó, o cálcio, o magnésio, que foram aqui. O resto não tá aqui, né? Só esses dois mesmo, né? Be, berílio, esse aqui é estrôncio. Esse SR é o estrôncio? Estrôncio. Ah, então ele tá aqui, ó. Temos que somar. Se bem que não ia fazer muita diferença aqui se você esquecesse ele, não, aparentemente, porque ele tá muito diferente. Potássio, brometo, eu acho que são só esses, né? E o cloreto não é um elemento químico, é um radical. Exato. Cloreto é Cl-, Na+, né? Cloreto é um ânion. É, né? Não, ele está misturado com outro elemento, com oxigênio. Aí tem cloreto, clorito, clorato, dependendo de quantos oxigênios estão juntos. Mas olha só, por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, né? Certo. NaCl. O Na fica mais e o Cl fica menos. Certo, aí chama cloreto, ele sozinho. Isso. Aí aqui, ó, ele é um ânion, nesse caso, né? Tá, mas aqui, ó, nesse contexto aqui, então, ele pediu pra gente só somar esses valores entre os constituintes descritos, a quantidade de metais alcalinos terrosos em miligramas ali ele já deu em miligramas, então é só somar. É 12 mais 7, 19,1, resposta da letra B. Só quem é alcalino terroso, É isso mesmo. Isso. Observe uma coisa, esse estrôncio, eu acho que era o que mais poderia gerar dúvida. Se ele tivesse colocado 19 e 19,1,
né? As pessoas poderiam confundir. Ele não quis ser mal. Ele não quis ser mal. Beleza? Mas ele poderia ter sido. Então, essa é a 34, resposta da letra B, correto. Tranquilo. Vamos para a próxima. Depois a gente volta ali nas de ciências, de biologia, e vê se é tranquilo também. Se não for... essa aqui, vamos ver. Quando adicionamos aos poucos uma solução ácida e uma solução básica, o primeiro reagente irá neutralizar as propriedades do segundo, até chegar ao ponto que produziremos apenas sal e água. Esse processo reacional é chamado de neutralização. Existem dois tipos de reações de neutralização: as neutralizações parciais e as totais. Dentre as equações químicas a seguir, aquela que apresenta uma reação de neutralização total. Ó, essa aqui não é muito fácil não, hein? Neutralização total. Ele falou que gera um sal e uma água. Então, a gente tem que identificar aqui o que é um sal, certo? Tá, a primeira, MgO. Deixa eu ver se a gente vai saber isso aqui. Isso aqui em meio aquoso, em meio aquoso, em meio aquoso. Olha só, vamos ler o enunciado de novo. Ele falou assim, ó, você vai colocar duas coisas, não é? Um ácido e uma base. Quando adicionamos aos poucos, o primeiro reagente irá neutralizar as propriedades do segundo, até chegar ao ponto que produziremos apenas sal e água. Então, na parte dos reagentes, tem que ter duas coisas e não uma só. Concordam? Essa aqui não pode ser, não, pode? Só tem uma coisa do lado do reagente. Ali está falando que vai misturar base com ácido. Então, essa daqui está descartada, né? Ele está decompondo essa base aí. Isso é uma base porque tem OH, né? Aí aqui ele colocou uma coisa que tem OH mais um ácido meio aquoso, gerou KNO3 mais H2O. Essa aqui pode estar no páreo. Vamos deixar ela aqui. Essa aqui também, né? Ácido clorídrico, mais alguma coisa básica, gerando isso aqui. Mas essa daqui, realmente, essa eu não tô muito sabendo não, hein? E aqui? NaOH é bem comunzão, né? Mas esse aqui também. É soda cáustica. Gerando NaSO4 mais H2O. Primeiro, vamos conferir as coisas que a gente sabe. Se você estivesse lá na hora da prova com a faca no pescoço, você ia ter que pelo menos contar a quantidade de átomos, não é? Aqui tem H2, aqui também tem. Então, tá dando 3 no total. Aqui tem 1 mais 2, então tá equilibrado. Oxigênio. Eu tenho 1 de cá e 4 daqui. Então, aqui eu tenho 1 mais 4, 5. Beleza. Na tá completo. O H2 eu já fiz. Então, essa daqui tá equilibrada. A equação. Ok? Vamos ver se tem alguma coisa aqui desequilibrada. Aqui tem 2 mais 1, 3. 1, 3. Cl, 1 do lado de cá. Uai. OH tem 2. Aqui. Oxigênio, 2. Aqui também tem 2. Ixi, Maria. A questão aqui é identificar qual desses caras é o sal. Jess, na C a gente tem 3 Hs e no reagente a gente só tem 2. Não, tem 3, tá certo, perdão. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tá Jess, essa letra C, esse sal formado aí, ele tem uma hidroxila sobrando. E ele ainda ele tem um OH. Isso aí é o cálcio com 2 ligações, a hidroxila e o cloro. Isso. Então, esse sal aí, ele é um sal com teor básico. Porque ele ainda pode se combinar com o hidrogênio e formar mais uma água daí. Realmente. Entendeu? Ele na verdade, não é um sal neutro, é um sal com teor ácido. Ele é uma mistura de sal, no fim das contas, ele é uma base ainda. Ele fez a reação
formou um outro elemento que ainda é uma base, ainda não é um sal. Sim, e aqui pelo mesmo raciocínio, esse aqui também é ácido ainda, não é? A resposta deve ser a letra B por causa disso, por causa dessa explicação. Essas aqui devem ser as parciais. E essa aqui, a total, por essa lógica. Não Sim, é? sim. Então aqui, resposta da letra B. Não tem hidroxila sobrando e não tem o hidrogênio sobrando. Isso, essa é a neutralização total. 35, então, vamos ver. 35B. Isso aí, 35B. Essa aqui foi a base também, um pouquinho de raciocínio lógico, hein? Através de uma conclusão que você fez, lógico, isso aqui tem um conhecimento teórico, mas essa conclusão aqui te levou para essa. E aí, o único que já estava completo era o B, né? Certo? Então, olha só, não necessariamente você tem que saber qual que é o sal, porque eu lá ia falar isso, a pessoa tem que saber qual que é o nome, se isso é um sal, qual sal que é, né? Mas é isso que o professor Laércio falou. Você tem que saber que o que tem hidroxila é básico e o que tem hidrogênio, assim, é ácido, certo? Então, por isso, esse aqui ainda tá meio ácido e esse aqui tá meio básico, digamos assim, esse que tá completo. Ainda é uma base, o outro ainda é um ácido. Exato. Essa questão foi boa, hein, cara? Essa foi um nível um pouquinho acima. Não vi nenhuma questão desse tipo, não. Vamos lá. Porque ela foi um pouquinho além, né, só do óbvio. Isso aqui é qual matéria? Vamos ver. Esse aqui é biologia. Vou pular ela. Vamos primeiro fazer da nossa área, depois a gente pega esses. Vou pegar 37. O sistema solar é formado pelo Sol e por um imenso conjunto de corpos celestes que se encontram sob a influência gravitacional. Considere as afirmações seguintes e identifique a correta. Todas as estrelas visíveis no céu noturno se encontram no interior do sistema solar? A Terra é o planeta mais próximo do Sol? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A Terra é o mais próximo? Não. Por isso também é o planeta mais quente do sistema solar? Não. O Sol é o maior corpo do sistema solar e se encontra aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra. Sim, o Sol ele é um pouco maior do que Júpiter, né? Júpiter era o segundo maior, mas o Sol ainda ganha dele. A Terra é o maior planeta e também é aquele que possui maior massa dentre todos os planetas do sistema solar. O professor Laércio acabou de responder essa, né? Mas aqui, gente, mesmo se você não soubesse se a Terra é o maior ou menor dos planetas, é claro que o Sol tem que ser o maior corpo do sistema solar. Não está todo mundo girando em torno dele. É o centro gravitacional do sistema, então ele é o mais pesado, tem a maior massa. Esse aí é uma questão assim, né? Mesmo sem saber, você ganha. Se fosse Júpiter o maior, todo mundo ia estar girando. Na verdade, o Júpiter, ele assume um papel importantíssimo no sistema solar, porque o centro de massa do nosso sistema não é exatamente o Sol. O centro de massa do nosso sistema é um ponto que está a uma certa distância do Sol e uma certa distância de Júpiter. Júpiter desloca um pouquinho para fora do Sol o centro de massa do sistema solar. Então, na verdade, todo mundo gira em torno desse ponto, que é o ponto de equilíbrio entre Sol e Júpiter. Não é o centro do Sol, o centro de massa do sistema. Júpiter ainda assume uma massa altíssima, né? Mas, claro, bem menor que a do Sol. Sim. O que o professor Laércio está querendo dizer é o seguinte: quando você tem uma figura, por exemplo, só para explicar mais ou menos, por exemplo, quando eu tenho uma figura qualquer, é lógico que no sistema solar isso é tridimensional, tá? Mas quando eu tenho uma coisa que tem uma área grande ou uma massa grande, né? E esse aqui que tem uma massa pequena, o que tem a massa maior, ele desloca o centro da figura para cá, para o lado dele, certo? É igual o cabo da vassoura. Vocês já viram que até o Chaves faz esse experimento, não é? Que aqui tem a maior massa, concorda? Então, para você equilibrar a vassoura, você tem que colocar ela mais ou menos aqui, um ponto bem próximo da parte de varrer da vassoura e não do cabo. Então, o que ele está querendo dizer, mais ou menos, é isso. O Sol, ele tem uma massa grandona.
Os outros planetas têm massas inferiores, mas Júpiter é tão grande que ele faz deslocar esse centro de massa do sistema solar. Interessante, isso aí eu realmente não sabia, não. Certo? Vivendo e aprendendo, né? Cadê? A astronomia é muito legal, né? Quem estuda isso, imagina. Deve ser difícil pra caramba também, né? Vamos lá, essa aqui provavelmente é sobre leis de Newton. Pedro acordou atrasado e não conseguiu um banco para se sentar no transporte público que liga o bairro de sua residência até o trabalho. Sendo assim, ele precisou realizar um trajeto em pé no ônibus. Ele passou por diversas experiências e tentou explicá-las por meio de argumento físico. Com relação às experiências, o trabalhador fez as seguintes afirmações. Quando o motorista pisou no freio para evitar a colisão com o veículo na frente, a velocidade do ônibus foi diminuída rapidamente. O meu corpo tendeu a permanecer no movimento para frente. Verdadeiro, não é? Quando você freia, Sim, verdadeiro. a tendência é seu corpo ir para frente. Você vai para frente. Pra frente. É a inércia. E a velocidade, ela foi diminuída rapidamente, né? Porque você teve uma desaceleração. Certo? Essa aqui é verdadeira. Deixa eu já pegar aqui as alternativas. Só até a 3? 4. Tá. Olha só, a 1 é verdadeira, certo? Isso não é, digamos assim, uma obrigação. Mas, quando você está muito na dúvida, que se você for chutar, observa que a 1 aparece na maioria das alternativas, né? A 2 também, tá vendo aqui, ó? Então, a 2 não tem outra escapatória para ela. Ela é obrigada a ser verdadeira, porque ela está em todas, né? Quando o movimento do ônibus mudou de direção, assim como quando sua velocidade aumentou ou diminuiu, meu corpo tendeu sempre a manter seu estado de movimento. Sim, é a lei da inércia, não é? É a tendência de permanecer como estava. Se você está em movimento, você vai a tendência é permanecer no movimento. Se você estiver parado, a tendência é permanecer parado. Então, a 2 é verdadeira. Se o ônibus faz uma curva, você é jogado para o lado. Sim. Para o lado de fora. Para o lado de fora da trajetória, que é onde o ônibus estava antes, né? Estava numa trajetória retilínea. Se ele virou para a direita, você é jogado para a esquerda. É seguir na reta tangente, né? Isso. Quando o motorista acelerou o ônibus para frente, após ficar alguns minutos parado, uma força me empurrou para trás. Quando o motorista acelerou para frente, uma força me empurrou para trás. Verdade, né? A gente sente muito isso em avião, né? Porque a velocidade é tão alta que ele está indo, você sente o baque, né? A velocidade e a aceleração, né? Porque ele está acelerando. Não é porque a velocidade é alta, é por causa da aceleração. Alta, mas ela for constante, você não sente. Tanto é que lá no alto você não sente mais isso, né? Quando ele tá indo é porque ele tá acelerando, aí que você sente o baque. Você fica tipo assim, você sente aquela pressão, né, te empurrando. Que 3 verdadeira também. Então, se a 3 é verdadeira, a 4 tem que ser falsa, né? A resposta tem que ser letra B. Vamos ver. Quando o ônibus realizou a curva para a direita, a força me empurrou para a esquerda. E aí, amigo? Você achou as três verdadeiras e a quarta parece verdadeira também? Caramba. Assim não tá? Quando o ônibus realizou a curva para a direita, uma força me empurrou para a esquerda. Professor, por que você pôs que a 3 está certa exatamente? Quando o motorista acelerou para frente, após ficar alguns minutos parado, uma força me empurrou para trás, não? Não, tecnicamente quando o ônibus fica parado, não tem nenhuma força que age sobre você. Não, após ficar alguns minutos parado. Certo. Depois que ele acelerou, estava parado, aí ele acelerou. Aí joga um pouco de senso comum, tá? Quando o ônibus acelera, qual é a força que está agindo sobre você? É o atrito e está te empurrando para frente. Mas você, esquecendo o restante, você sente ser jogado para trás.
mas não tem nenhuma força jogando você para trás. A força está jogando você para frente, que vem da aceleração, que acelera o ônibus para frente. A força resultante sobre você é essa, mas você, com referencial no ônibus, você pensa que está sendo jogado para trás. É uma questão de referencial. Ah, então as duas são erradas. Ó, vamos raciocinar em cima disso que você falou, certo? Isso aqui, se essa está sendo senso comum, porque não é uma força que te empurra para trás, é uma sensação, né? É isso que você está querendo dizer. Isso. Então a 4 é a mesma justificativa. Então se a 3 estiver errada, a 4 tem que estar errada. Ou seja, nenhuma dessas duas tem que ser a letra D, ó. 1 e 2 apenas. Isso. Ele utilizou aí o senso comum para te fazer pegadinha. Quer dizer, quando você freia, você pensa que você está sendo empurrado, que tem uma força te empurrando para frente. Não é. Você faz um movimento para frente relativo ao ônibus, mas a força que atua sobre você é para trás. Certo. Vamos só reler tudo para a gente não cair em coisa que é senso comum. Número 1. Quando o motorista pisou no freio para evitar a colisão, foi diminuída rapidamente a velocidade. O meu corpo tendeu a permanecer em movimento à frente. Certo. Verdadeiro, isso é o enunciado da lei de Newton. Então essa está certa. Tá. 2. Quando o movimento do ônibus mudou de direção, assim como quando a velocidade aumentou ou diminuiu, meu corpo tendeu sempre a manter o seu estado de movimento. Isso é correto também, é o enunciado da lei de Newton. Da lei de Newton. Agora, olha para vocês verem como que agora vem o senso comum. Olha só, se a 3, porque aparentemente não está tudo certo, a gente achou que estava tudo certo, mas se para 3 e a 4 estarem certas, essa que deveria ser a resposta certa. Mas a 1 e a 2 são assim, corretas igual o dia, é claro. Então a 1 e a 2 tem que estar na resposta. Aí você ia pensar assim, uai, mas eu vou escolher a 1 ou a 3, certo? Qual que você ia escolher se as duas estão falando a mesma coisa? Percebe onde eu estou querendo trazer vocês aqui na hora da prova, o que você tinha que raciocinar para não errar. Se a 3 estiver certa, então a 4 também tem que estar. Só que não tem nenhuma alternativa com 3 e 4. Aqui tem essa, mas ela anula as outras duas. Então elas duas estão erradas por algum motivo. Você tinha que ter ligado. Você está querendo marcar por raciocínio lógico e não por física. É isso que você quer dizer? Não, eu estou querendo dizer o seguinte. Faz sentido. Na hora da prova, aparentemente a 3 e a 4 estão certas, concorda? Só que não tem todas as alternativas certas. Aí você pensa assim, tá, então eu vou colocar a 3 e a 4 como certa. Para colocar a 3 e a 4 como certa, você tem que colocar a 1 e a 2 como errado. Mas é óbvio que você não vai fazer uma loucura dessa, porque a 1 e a 2 elas são literalmente a transcrição da primeira lei de Newton. Então não pode ser a letra C. Aí você fala assim, tá, a 3 e a 4 parecem certas, mas só tem ou 3 ou 4. A 3 e a 4, elas são no mesmo balaio. Ou as duas é certa ou as duas é errada. Não tem opção das duas ser certa, então as duas têm que estar erradas. Entenderam? Para você, na hora da prova, sem essa pista que o professor Laércio te deu, para você conseguir fazer a questão. Ó, quando o motorista acelerou o ônibus para frente, após ficar alguns minutos parado, uma força me empurrou para trás. Não é uma força que te empurrou para trás. É a tendência do seu corpo permanecer no estado que ele estava. Não é força. A inércia não é força. Isso. Inércia não é força. Quer ver? Vamos pegar essa definição aqui no Google. Inércia não é força. Inércia é uma propriedade de todos os corpos e qualquer corpo faz dele permanecer parado, exceto se alguma força. A inércia é uma propriedade de todo e qualquer corpo. Inércia não é força. Tinha que tá falando aqui, porque a gente às vezes pode confundir, né, uma coisa com a outra. Mas enfim, inércia não é força. Certo? Embora ela está associada a momentos de força e tal, mas ela não é uma força. Aí, então, o que nós temos aqui? 1 e 2. Vamos conferir no gabarito se o nosso raciocínio está correto. 38D. Exatamente. Tá vendo? Você tem que ter muito jogo de cintura na hora de fazer prova. Senão você erra coisa que você jura, você põe a mão em cima da Bíblia e fala que tá certo, né? E em física isso é muito comum, porque a gente usa
o senso comum, né? O tempo inteiro, né? Resultados da vida cotidiana, e a gente é enganado por isso. Exato. Deixa eu ver essa daqui. Tô precisando ir no banheiro ali, viu? Eu vou colocar ela na tela, vocês vão lendo. E aí? Tá bem, vamos lendo isso aí. Enquanto eu vou no banheiro ali, rapidex. Espera. Certinho? Vou lá, rapidão. Voltei. Todd. Vem, filhote. Eu ainda não li. É o cachorrinho, é? Como é que tá ele? Tá bem, graças a Deus. Tá mais animado? Tá, agora ele tá felizinho. Já sabe que aí é a casa dele. Vou mostrar ele pra vocês. Tá aqui do meu lado, porque minha mãe e meu pai saíram. Aí ele. Ai, gente. É uma belezura. Lindinho demais. Ele parece um dos seus emojis. Sabe com quem que ele parece? É. O boneco Billy dos Jogos Mortais. Sabe qual que é? Você sabe? Não vi esse filme, não. Ó, eu não gosto, eu nunca vi também, não, mas eu olhei pra ele e falei, não, aí não, né, Zé? Isso é mentira. Olha só se não parece. É a mesma coisa. Por causa do cabelinho aqui. Né, filho? Ai, deixa eu voltar pra questão lá. Olha aqui no chão. Ai. E aí, já leram? Essa aqui é boa, hein? Vamos ver. É o correto, né? Em relação às usinas. O uso de usinas termoelétricas deve ser estimulado, uma vez que não geram poluentes responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Termoelétrica é aquecimento, não é? A termoelétrica usa gás. Sim. Gás natural, né? Claro, você pode usar outras coisas, mas para ela ser economicamente viável, tem que ser feito com gás natural, quando você tem disponibilidade de gás natural. Por exemplo, na Europa, o aquecimento lá tem muita termoelétrica com gás natural que vem da Rússia, por exemplo. Aqui no Brasil, já tem gás natural na costa brasileira, né, no fundo do mar, né? Nosso petróleo, nosso gás, eles vêm do mar. E também o gás que vem da Bolívia. Tem um gasoduto Brasil-Bolívia. Então, é com gás natural.
esse gás natural, ele é hidrocarboneto. Ele é o gásinho que sobrou lá do petróleo, né? Que ficou aquele gás saindo lá no meio do petróleo. Eu vou pegar esse gás aqui e vou tacar fogo nele. Então, você está gerando água, vapor d'água, sim, nessa combustão, e gás carbônico. Então, é gás de efeito estufa, sim. Então, falar que a termoelétrica não gera, tá errado, tá furado isso. Se ele falasse gera menos do que outra, por exemplo, né? Talvez poderia tornar a afirmativa verdadeira, mas falar que não gera é o que eu sempre falo com vocês. Aquelas questões que bate muito a mão em cima do negócio e fala não, sim, sempre, com certeza, tem que tomar cuidado. Usinas nucleares são a melhor opção para a conversão de energia, uma vez que o lixo nuclear é pequeno e pode ser descartado em qualquer lugar. Não preciso nem falar, né? Tá maluco? Não. Lixo nuclear é um dos tipos de lixo que você tem que ter mais cuidado com o acondicionamento, né? Tem uma coisa que sempre cai em prova, um acidente que aconteceu no Brasil. Alguém sabe do que eu tô falando? Há muito tempo atrás. Eu acho que eu não era nascida, não. É do céu. Césio 137 em Goiânia, né? Direto cai em questão de prova. Aquilo ali. Foi em que ano? Você lembra, professor Laércio? Foi no início dos anos 90. Foi 80 e tal. Aquilo lá era uma máquina de raio-x, era uma besteira. E aí a clínica que tinha isso, ela faliu. Ela faliu e pegou todos os equipamentos e botou num galpão. E largou lá. E ela mandou uma carta para a Comissão Nacional de Energia Nuclear perguntando o que a gente faz com esses lixos aqui, com essas máquinas aqui. Dê instruções para a gente, indicando o que fazer. Aí isso parou lá na Comissão Nacional de Energia Nuclear e foi parar dentro da gaveta de alguém. E ficou lá. Então, largaram o lixo, né? As máquinas velhas quebradas ficaram lá e num depósito abandonado, sem dono. Aí foram os catadores de ferro velho lá dentro, abriram aquilo, acharam bonito, aquele brilho. Tem documentários no YouTube que mostram isso. Mas a questão é que na época não havia norma para descarte desse material radioativo e simplesmente vamos dizer, o governo brasileiro não deu uma resposta dizendo o que fazer. No caso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que era responsável por isso. É claro que hoje existem normas, uma fiscalização forte, mas na época não existia. Então ficou solto na natureza. Pronto, alguém achou e aí matou um monte de gente e tem lá quarteirões inteiros que estão interditados, né? Jogaram concreto em cima e tudo mais. E eu não chamo de acidente, não é um acidente, mas é chamado de acidente. É uma coisa que não aconteceu por acidente. Aconteceu, sei lá, por relaxamento ou por falta de planejamento, não sei. Mas hoje não é mais assim. Hoje você não pode pegar qualquer coisa radioativa e largar por aí. Você tem que ter um descarte apropriado e fiscalizado. Só um minutinho, gente. Eu tô precisando atender o telefone aqui. O pessoal, se puder ir resolvendo esse resto aí, só um minutinho. Tá bem? Então, aqui eu não posso marcar nada, mas tudo bem, eu posso ler o que está escrito. Então, a letra A, a gente já viu que está errada, a letra B é da usina nuclear, né? Realmente, a energia nuclear é uma energia limpa em comparação com a energia do carvão, e outras formas de energia. Mais limpa que a energia nuclear, só que você tem que descartar corretamente os resíduos, né? Aquele urânio ou tório, ou seja lá qual for o material radioativo usado, depois que ele está gasto, ele tem que ser colocado em locais subterrâneos, no interior de pedreiras, tudo fechado, e
bloqueado o acesso, não pode chegar lá ninguém lá e cavucar aquilo, né? Tem que ser feito assim. Agora, a nossa energia no Brasil, isso é coisa que é sempre cobrada. A energia mais limpa que existe é a energia. A do sol também, dos ventos, né? Mas em termos de quantidade, é a energia hidrelétrica, né? A matriz energética do Brasil, ela é principalmente de usinas hidrelétricas. Tem usinas hidrelétricas grandes na China, nos Estados Unidos, na Austrália, mas o Brasil construiu, principalmente nos anos 60, 70, tudo em função da energia hidrelétrica. Aqui no Brasil é coisa da ordem de 80%. É muita coisa, a energia hidrelétrica, né? Então, a nossa energia é limpa. Agora tem também algumas termoelétricas também, que aí essas não. Essas produzem alguma poluição, ou seja, gases do efeito estufa. Parece que isso é biologia, né? Mas é química, na verdade. Ô, professor, Então, tipo assim, as usinas termoelétricas, você estava falando que elas são com gás e tal. As usinas que são também, que é utilizado a queima do carvão, também é termoelétrica? Sim, todas são termoelétricas. Carvão, até diesel pode ser queimado, né? Só que o gás é o menos nocivo, tá? A fumacinha que sai de uma termoelétrica a gás é muito menor do que uma termoelétrica movida a carvão ou a diesel. Acontece que nem sempre existe disponibilidade de gás, porque para ter gás em uma cidade, você tem que construir um gasoduto. Isso é uma coisa que nem sempre é possível. São muitos bilhões, né, que você precisa para construir um gasoduto. Então, você tem uma cidade lá no interior de Mato Grosso, não tem nenhum gasoduto indo para lá. Então, paciência, vai ser... aqui no Brasil não tem muito carvão. Carvão é mais na Europa, nos Estados Unidos. Na Rússia também, na China. Aqui no Brasil a gente tem pouco carvão. O nosso carvão a gente não usa para gerar energia. A gente usa para fazer o refino do aço, né? Então, o pouco carvão que a gente tem, que está em Santa Catarina, ele é usado para isso, para fazer siderurgia. Não é para queimar, para gerar energia. Mas você tem o diesel, sim. Inclusive, por exemplo, Manaus é uma grande cidade que está no meio da floresta, não tem linhas de transmissão indo para lá, né? Então, eles têm que queimar diesel. Eles não têm gasoduto indo para lá, né? Não tem linha de transmissão indo para lá, então eles têm que ficar queimando diesel. E, inclusive, em Manaus, às vezes, eles usam navios, usinas. São navios que já têm o diesel ali armazenado nos seus tanques e tem lá os motores a combustão e os geradores dentro do navio. Então chegam lá 3 navios, ancoram lá no porto de Manaus, ligam aquilo e penduram na rede elétrica da cidade. Então, pegando de lá. Porque tem épocas que a demanda de energia elétrica é maior, né? No verão, todo mundo liga ar-condicionado, por exemplo. Então, eles não têm outra opção senão usar esses navios geradores, né? Então, assim, tem um monte de maneiras de gerar energia. Só que tem que levar em conta isso aí, da poluição e o custo também, tudo isso, né? Então, nessa questão aí, ele colocou essas opções para a gente comparar e a gente viu que a e B estão erradas, né? Tá bom? Jéssica, tá passando a tua conversa aí. A Jéssica tá falando lá com alguém e tá saindo. Desculpa, peraí. Deixa eu ler aqui. Nossa, minha mãe... Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Eles foram pegar uma televisão que a gente comprou, mas está dando um tumulto. Eu já mandei tudo que precisa. 2 códigos. Mandei para minha mãe, mas ela não tá sabendo fazer o trem lá, não. Enfim.
Aí eu ligo para ela, liguei mais de 15 vezes que eles foram lá buscar esse trem. Segunda vez que eles vão buscar e o trem dá errado, você acredita? Comprar coisa é aborrecimento, né? Não Nossa, é mole. mas Nossa. tipo assim, eu mandei tudo que precisa de 2 códigos, o número do pedido e o token. Já mandei para minha mãe, ao invés dela pegar o celular, pôr na mão do atendente e falar, resolve, resolve, né? E aí ela foi só falou assim, tá dando errado. Há 10 minutos atrás, não sei se vocês conseguiram. E eles foram lá ontem, não conseguiram. Eu vou ter que sair do meu lugar para ir lá buscar a televisão, porque os dois não estão conseguindo resolver. O atendente também é bem manoteiro, né? Não. A pessoa lida com isso o dia inteiro. Não é possível, gente, que não sabe instruir. Não é? Fala assim, não, é 2 números. Ela te mandou 2 fotos, então tá nas fotos, é só ler o trem. Enfim. Vou ler a letra C. A letra C. A e B estão erradas. A letra C. Uma usina eólica, quando converte energia, não emite gases que levam à poluição ambiental e deve ser instalada em regiões com alta incidência de ventos. Olha, eu acho que essa aí é a melhor do Brasil, hein? Preferida do Brasil. Essa aí parece estar certinha. Energia eólica é o quê? É vento, né? Aquelas turbinas imensas, como se fosse um catavento gigante, aquilo é altíssimo, né? E grande aquele gerador que tem lá dentro. E ele vai pegando o vento. Beleza. Parece que essa aí é a correta, a letra C. Vamos ver a D. Vamos ver a D. Sendo a água uma fonte de energia renovável, muito cuidado com isso, tá? A construção de uma usina hidrelétrica não impacta o meio ambiente e nem a vida das pessoas na proximidade. É óbvio que impacta, né, gente? Claro que impacta. A galera tem que sair vazado. Vai fazer uma represa ali, um lago, né? E quem mora ali vai ter que cair fora. Exato. E a água é uma fonte de energia renovável. A gente tem que tomar muito cuidado com essa fala, né? A princípio né? Se você tiver uma regularidade de chuvas todo ano, mas assim, tem várias ocasiões. Você está tirando água do ciclo natural dela, né? Quando você faz uma hidrelétrica, você tem que construir no lugar que tenha abundância de água, né? E você não está jogando fora, você está enchendo a represa. Aquela água vai continuar sendo usada. Depois que encher a represa, vai continuar descendo água para o rio vai continuar normal, vai alimentar lá as lavouras que tem na região, vai ficar tudo normal. Agora, a questão de ser renovável aí, que é uma interrogação, porque tem ano que tem seca. E também a questão da qualidade da água. Olha, dessa forma, também globalmente falando, a qualidade da água é que seria o maior problema quanto à capacidade desse recurso se renovar. A água é renovável no sentido de que o ciclo da água, enfim, a quantidade de água que tem no planeta, ela é constante. Só que como a gente polui a água, a quantidade de água doce, que você não pode fazer uma usina hidrelétrica com água de esgoto, né? Até pelo processo operacional da água. Não é qualquer tipo de água. Tem que ser água água salgada também não poderia ser, enfim, né? Tem que ser uma água que tem um padrão, digamos assim. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de falar que a água é um bem renovável. Porém depende do contexto, né? Tem que fazer essa ressalva. Essa letra D não é a preferida do Brasil. Não, mas nem é só por causa disso. Por causa disso aqui, de falar que não impacta a vida das pessoas e da proximidade. Impacta demais. Certo? Pode falar. Tem alguém querendo falar? Desculpa. No caso, então, a usina hidrelétrica, ela é renovável ou não é renovável? É renovável. Ela é renovável. A princípio, se tudo der certo. Mas pode acontecer coisas que saem do controle. A questão da seca, por exemplo. E olha só, ela não polui o meio ambiente. Mas não é por isso que ela não impacta o meio ambiente. Ela impacta sim, porque você tem que destruir, digamos assim, uma região, uma cidade, né? Jogar água de tudo aquilo ali para poder fazer uma usina hidrelétrica. Então, ela não polui o ar, mas ela impacta o meio ambiente. Olha só, um exemplo horrível que aconteceu, não sei se foi nos anos 60 ou 70, eu não me lembro, eles fizeram uma represa na Amazônia, perto de Manaus, tá? Acho que é a hidrelétrica de Bambina, acho que é isso.
É perto de Manaus, 100 quilômetros de distância. Eles pegaram a região da floresta e simplesmente represaram o rio ali. Eles não tiraram as árvores, deixaram as árvores submersas. Certo? Aí ficou um cemitério de árvores, sem folha, só os troncos, no meio do lago. E aquilo fica saindo bolhas de gases resultantes do apodrecimento da madeira, que ficou pior do que se fosse uma termoelétrica. E ainda por cima não opera aquela usina, ela não está funcionando. Aí eles estão querendo saber o que fazer com aquilo. Já abriram a licitação para eles irem lá, arrancarem as árvores que estão lá no fundo, né? Arrancar aquele monte de árvore, que é uma madeira boa, dá para usar, e consertar aquilo e botar para operar. Mas isso envolve muito dinheiro também, ninguém está querendo fazer isso. Então, olha só, o impacto é sério sobre o meio ambiente, é a poluição que sai lá dos gases que saem das árvores podres, porque eles não fizeram direito, botaram as árvores submersas toda a floresta, né, ficou submersa. Então, se você não fizer direito, a usina hidrelétrica ela causa impactos muito sérios. Nos Estados Unidos tem um rio muito grande, que é o Rio Colorado, que ele é usado para agricultura, para irrigar o deserto lá deles, né? E também tem usinas no caminho. Eles tiraram tanta água desse rio que o rio acaba antes de chegar no mar. Faltando 100 quilômetros para chegar no mar, o rio termina. Dá vontade de chorar. O rio veio vindo assim, aquela aguinha que sobrou, e a terra, acabou aqui, parou o rio. Ela termina ali, nem tem força para chegar até o mar. Tem, então, no Rio Colorado tem esse problema, impacto ambiental seríssimo, e tem também na China, tem um rio que é assim, e na Austrália também tem um rio que aconteceu isso. Ele acaba antes de chegar no mar, que você sugou tanto. Então, você impacta o ambiente, sim, com usinas hidrelétricas, se não for feito corretamente. Se você extrair mais água do que aquele rio te permite, né? É isso. Falei muito, né, professor? Então, essa questão aí, a resposta correta é a letra C. Não, amigo, tá ótimo. Foi ótimo ter falado sobre isso. É um assunto muito recorrente, esse negócio de fontes de energia e tudo e tal. É quente, né? Uhum. Vamos só pegar aqui a última, então, e aí a gente vai pro recreio. Vitor estava estudando na cozinha de sua casa quando percebeu que sua mãe não conseguiu abrir uma embalagem de palmito, constituída por um pote de vidro e uma tampa de metal. Antes que ele pudesse oferecer ajuda, ela mergulhou a embalagem completamente na água quente. Após algum tempo, retirou a embalagem e abriu com facilidade. Ao chegar à escola, ele contou o ocorrido a vários amigos que tentaram formular as explicações. Identifique a explicação correta. Certo? Ronaldinho argumentou que o pote de vidro encolheu enquanto a temperatura foi aumentada. Cuidado. Encolher o pote de vidro, você está aumentando a temperatura, a tendência é fazer os corpos explodirem. O calor dilata os corpos. O vidro, ele dilata menos e a tampa vai dilatar mais, porque a tampa é de metal, né? Tardelli argumentou que a tampa de metal dilatou quando a temperatura foi aumentada, enquanto o vidro não sofreu dilatação. Vamos ver se tem uma explicação um pouco mais assim, sofreu menor dilatação, né? Jô argumentou que tanto a tampa quanto o metal, quanto o pote de vidro encolheram. Já nem vou ler o resto. Leonardo argumentou que tanto a tampa quanto o pote dilataram, porém a dilatação da área da tampa foi maior do que a dilatação da área de vidro, onde a tampa é encaixada. Isso. É porque um falou que não dilatou o vidro. Na verdade, ele dilata um tiquinho, né? Mas é bem insignificante comparado com o metal. Então, essa daí é a resposta da letra D, né? Então, 40D. Tá vendo, gente? Que olha só para vocês verem uma coisa que eu falo. Quando você for chutar uma questão, você não vai muito naquela que tá tipo assim, é isso, com certeza, sabe? Igual ali, o vidro não dilatou. Você tem que ser uma pessoa... A palavra é ponderação, entendeu?
seja uma pessoa mais ponderada. Porque se afirmar que o vidro não dilatou, tipo assim, quem garante que não dilatou? Entendeu? Mesmo que você não soubesse a resposta. É uma questão de senso crítico que você tem que ler. Alternativas que são muito assim, sempre, nunca, é isso e apenas isso, elas geralmente estão incorretas. Você já tem que ficar com o pé atrás. Beleza? Ó, agora é 8h30 certinho. Que tal a gente voltar às 9 horas? Como sempre, no nosso recreio. Tá bom. Beleza? Vou desligar aqui. Voltar a gravar aqui. Pessoal, nós vamos fazer então agora a prova de 2020 de Física e Química. E aí, acabado, nós vamos embora. Tem alguém aí? Sim. Então tá. Força na peruca que tá quase acabando. Vamos lá. Então, aqui. Vamos começar por essa 31 aqui. Neste ano, a tabela periódica comemora seus 150 anos. Ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Elas estão organizadas em ordem crescente correspondente ao número atômico, que é o número de prótons. A figura a seguir foi retirada da tabela periódica, que apresenta 4 informações, sendo elas o número atômico, aqui em cima, o símbolo químico, o nome e o peso atômico, ou massa atômica, né? Está escrito aqui, relativo. Além das informações apresentadas, qual outra informação pode ser obtida através dessa figura? O raio atômico, a eletronegatividade, o número de elétrons ou a energia de ionização? E aí, Abelas? O que você Número acha? de elétrons? É, porque é o mesmo do O número de prótons. elétrons, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. É neutro. 3. Isso, o estado neutro, né? Esse é o metal mais leve que existe, né? É o lítio. É, porque vem o hidrogênio, depois vem o hélio, né, o gás nobre, e depois o lítio. Olha só, se ele falasse aqui nêutrons, estaria certo o número de nêutrons? Eu acho que sim. Sim, né? Só subtrair o peso atômico do número atômico, né? Você acha a quantidade de nêutrons. Beleza? Então essa daí foi relativamente tranquila. Vamos ver a 32. O petróleo é uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos. O método para realizar a separação dos componentes do petróleo é chamado popularmente de refino, e as substâncias que são separadas são chamadas de frações. As frações mais conhecidas do petróleo são butano e propano, gasolina, querosene, diesel, óleo combustível, lubrificante, parafina e asfalto. Beleza, aí aqui está escrito que o óleo é aquecido em uma fornalha. Beleza. O processo químico envolvido para a separação das frações do petróleo, como apresentado na figura a seguir, na figura acima, né, é qual? Filtração, destilação, decantação ou centrifugação. Essa também é bem tranquila, né? Qual que é o processo de separação do petróleo? É destilação? Destilação. Destilação. A gente Aumenta até a fala temperatura. destilação do petróleo, né? Porque vai aquecendo ali e através das diferenças de ebulição, cada coisa vai... como que eu posso explicar de uma forma menos palavras feias? Vai decantando. Você vai separando pela diferença de... Os mais leves ficam para cima. Diferença de densidade e diferença também de pontos de ebulição, né? A destilação vai fazer isso. O óleo é aquecido em uma fornalha. Porque, tipo assim, você está aquecendo aqui, ó, e aí o que vai subindo, você vai separando primeiro, botando... É destilação fracionada, né? Porque você vai separando várias misturas, não é isso? Vários componentes. Não vou falar mistura, não. Componentes dentro do próprio petróleo. Então, essa daí é qual? Destilação letra B? Certo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu vou fazer só as de... eu vou fazer só as de física e química. Biologia eu não vou pegar, não, porque... Enfim. Pode ser até que tenham coisas assim mais tranquilas de fazer, mas como, né? A gente tá meio correndo aqui. Queimar cartucho, não. Então vamos ver aqui. Essa é a 33. Preguiça, né? Não. Estaiada, aborrecida. Parece que não, do Enem. Então vamos lá. Ó, leia os textos. Vamos só ver aqui o que ele pede. Baseado nesse texto, pode-se afirmar que o fenômeno chuva preta ocorrido em São Paulo
foi em decorrência do excesso de água, fuligem, gás, oxigênio ou dióxido de carbono. Só você ler aqui, você já sabe que só é a B ou a D, né? Tipo assim, gás, oxigênio e água, chuva preta, né? Deve ser fuligem, provavelmente. Vamos ver aqui. As queimadas nas florestas são reações de combustão de hidrocarbonetos, em que há liberação de grandes quantidades de calor e energia, além de outros subprodutos. O aumento de 82% nos focos de queimada, né? Queimada gera o quê? Fuligem, né? Causou a reação de ambientalistas, foi um dos fatores para a ocorrência da chuva preta. Então, é em decorrência da queimada. Em São Paulo, que mobilizou justificativas do governo, virou assunto mundial. Análises técnicas feitas em 2 universidades mostraram que a água de cor escura, coletada por moradores de São Paulo após a nebulosidade forte encobrir a cidade, contém partículas. Partícula é sinônimo de quê? De fuligem, né? Provenientes das queimadas. Então, aqui é fuligem. Até porque dióxido de carbono não tem cor, né? Que eu tinha falado aqui, que você ia ficar... Você lê o texto. É um gás que não tem cor. Então, fuligem, letra B, tranquila. Essa parece que tá mais tranquila do que a outra, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui parece ser de biologia, porque tá falando negócio de polinização, frutos, etc. Não vou entrar em detalhes. Tá. Essa aqui parece que é, né? A 35? Uhum. Raios solares, espectro de luz visível. Essa parece ser. Peraí. Print screen. Deixa eu apagar tudo aqui. Selecionar tudo. Deletar, pronto. Quando os raios solares atingem a Terra, os oceanos e continentes absorvem a radiação. Entretanto, há regiões do planeta que, por serem brancas, refletem o espectro de luz visível, diminuindo bruscamente a absorção do calor. Pode-se citar as nuvens e o gelo no topo das montanhas e as calotas polares no Ártico e na Antártida. A elevação da temperatura global provoca o derretimento dessas áreas geladas e pode intensificar o processo de aquecimento planetário. Por quê? Nuvens param de ser formadas, a Terra ganha áreas de alta refletância, o gelo do Ártico vira água e passa a reter ainda mais calor, o gelo das montanhas alimenta os rios que se tornam mais volumosos. Olha só, ele está falando sobre um processo, né, de importância, porque é o seguinte, a cor branca, ela faz com que a radiação seja mais refletida, não é isso? Chega aqui e reflete uma quantidade bem grande, ok? Então, você está tendo menos essa fração que retorna para o espaço, digamos assim, da radiação, ela está sendo menor, porque você está tendo menos área de coisa branca, digamos assim, certo? Esse é o raciocínio da questão, não é isso? Ele está falando sobre coisa branca e reflexão de luz visível. Então, vai refletir menos. Vai refletir menos. Isso. A elevação da temperatura global provoca um derretimento dessas áreas geladas e pode intensificar o processo de aquecimento. Por quê? Nuvens param de ser formadas. Não, né? Nuvens param de ser formadas? Uai. Não, vai ser falsa. A Terra ganha áreas de refletância. Vamos deixar essa daqui. O gelo do Ártico vira água, que passa a reter ainda mais o calor. O gelo vira água, certo? Por causa da quantidade de calor do aquecimento global, digamos assim. Que passa a reter ainda mais o calor. Reter ainda mais o calor. A água retém mais o calor que o gelo. Ficou uma coisa esquisita essa justificativa aqui, né? Porque na verdade não está de acordo com o texto explicativo. Exato. O texto explicativo fala que o gelo reflete. Se derrete, não é a água que está absorvendo mais, é que ali você vai ter, onde era gelo, virou terra, né? Virou rocha, coisas que não refletem tanto os raios de sol. Não porque a água absorve mais o calor. A justificativa está errada. Tá, só que olha só, o gelo das montanhas alimentam rios que se tornam mais volumosos. Isso é verdade, só que isso não explica a elevação da temperatura. Não é essa a explicação.
Então, a gente ficaria com a B. Embora esse negócio de área de refletância, a Terra ganha áreas de alta refletância. Eu estava pensando que ia ser justamente o contrário. Ela perde áreas de Perde a área de refletância, não ganha. Que questão esquisita é essa? Deixa só eu pegar aqui esse conceito. Refletância. Refletância é a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o que é refletido. Frequentemente, a refletância é apresentada sob forma de porcentagem. Certo? Fluxo de radiação incidente. Então, é a proporção incidente e o fluxo que é refletido. Deixa eu ver aqui. Então, tipo assim, é o que a gente concluiu mesmo, né? Refletância. Na verdade, ela perde a área de refletância, não ganha. A relação entre a intensidade de luz que incide numa superfície e a luminosidade que é por ela refletida. Uai, mas aí o que vai acontecer? Então, a B tá errada. A A tá errada. O gelo das montanhas alimenta rios que tornam mais volumoso. Olha só. O gelo do Ártico vira água, certo? Como ele não reflete, porque quando ele é gelo, ele reflete a radiação. Então, pelo fato de não ser mais gelo, vai reter mais calor, embora eu acho que tá uma questão de merda. Essa explicação tá muito... Tô passando um pano aqui bem grande. Vamos ver no gabarito o que esse trem é. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso para escolher uma alternativa, né? Porque não tá fazendo sentido nenhum na minha cabeça. Não faz sentido. 35C, eu tive que passar esse pano aí, mas não concordo com o que eu disse, né? Pra mim, tipo assim, porque A e B estão erradas, a C não tem relação, tipo assim, tornar água, mais volume de água, não explica o aquecimento global. Então, o gelo virou água, que passa a reter mais ainda o calor, porque ela reflete menos, né? Menos porção de gelo é menos reflexão para o espaço da energia do Sol. Então, assim, ficou bem mal escrito isso aqui, tá? Mas, enfim, é ela, né? Gostei muito dessa questão. Enfim, vamos para a próxima. Lamarck é biologia. Contra fake news, o Ministério faz apoio de vacinação. Isso é provavelmente biologia também. 38. Negócio de célula, mitocôndrias, não sabemos, não podemos opinar. Essa aqui de gás carbônico é. Deixa eu só ver se a próxima aí também. Cérebro, blá blá blá. A última aí não é de biologia. Certo? Então vamos ver a 39 aqui. Analise esta figura e os questionamentos feitos em seguida. Então, aqui a gente tem o vapor de água proveniente da respiração e da transpiração das plantas, né? Aí o que acontece? A troca de gás carbônico e oxigênio feito pelas plantas. E nas cidades ocorre uma liberação de gás carbônico, monóxido de carbono, óxido nitroso e outros gases e partículas. Quer dizer, a natureza está fazendo de tudo, né, coitada, para reter e ajudar, e aqui a gente acabando com tudo, né? Qual é o principal gás liberado em excesso no trânsito da cidade e nos centros industriais envolvidos com aquecimento global? Certo? 2. Qual o efeito ambiental pode ser relacionado aos parques e florestas dentro e fora do meio urbano? Então, vamos vendo aqui se a gente já consegue... o efeito ambiental que pode ser relacionado a parques e florestas dentro e fora do centro urbano. Nunca que vai ser manutenção de temperaturas elevadas, né? Igual está aqui na letra B, ó. É manutenção das temperaturas amenas, certo? Diminuição da umidade atmosférica também não. E aumento da umidade poderia ser, né? Então, a gente poderia ficar aqui entre a 1 e a 2. Entre a 1 e a A e a D. Só que a 1 é vapor de água, o gás que é liberado em excesso é o gás carbônico, né?
Embora o monóxido de carbono também é um gás muito tóxico liberado, mas ele falou o mais, né? O principal. Então aqui seria... Deixa eu trazer para cá. Eu vou ter que... Peraí. Vou ter que tirar 2 prints. Qual é o principal, então? Gás carbônico, né? Gás carbônico. Qual é o efeito ambiental? Então, ou é redução da temperatura, né? Ou aumento da umidade. Pode estar relacionado também. Qual é o processo realizado pelas plantas que fixam o carbono atmosférico? Fotossíntese? Fotossíntese. Sim. Peraí, fotossíntese. Letra A tem aqui, ó, na terceira, fotossíntese. Vamos ver a D. Fotossíntese também. Só que aqui é vapor de água, já estava errado. É a letra B mesmo, né? Peraí, a letra A, fotossíntese. Deixa eu trazer para cá. E por último, o processo a quarta. Qual é a organela que atribui às plantas a capacidade autotrófica? Cloroplasto. Tá correto isso? Essa aí de biologia, vocês que vão ter que me lembrar. Essa daí eu realmente, por eliminatória, só pode ser essa, né? E a D. O processo químico, gás carbônico mais água, virando glicose e oxigênio, auxilia no combate de qual fenômeno? Mudanças climáticas, aumento do efeito estufa, buraco da camada de ozônio, desequilíbrios nas cadeias. Mudanças climáticas, né? Uai, então é isso? Letra A mesmo? É porque essa questão misturou conceitos de química e de biologia. Misturou com biologia, aí quebrou minha perna. Mas espera aí. 39. Eita. 39A mesmo, né? O bom dessas questões, quando elas têm muitas alternativas, muita coisa para olhar, é que você tem tipo assim, uma margem para você não saber uma ou outra pela eliminação, né, das que você sabe que estão verdadeiramente certas. Então esse tipo de questão é muito bom por causa disso, né? Certo? Olha aí, uma questão tranquila, né? Gente, é igual eu falei com os meninos do Cefet Rio, vou falar com vocês, eu acho que a prova de ciências dessas provas que vão vir agora, vocês devem começar por elas, sabe? Porque são questões mais rápidas e mais fáceis. Mesmo matemática não sendo muito difícil, mas matemática demora mais a fazer. Então, minha sugestão é que pensem nisso quando vocês estiverem fazendo a prova. Já vou falando aqui, vou falar isso no Papo Cabeça. Sim, eu sempre falei para começar por matemática, mas depois que a gente vai vendo outras estratégias e olhando as provas em conjunto, né, igual eu fiz a prova do Coltec, eu realmente achei que as questões de ciência são mais rápidas de fazer. Isso para quem não tem que fazer conta, né? Em geral. Tem algumas de física que às vezes tem que fazer conta, então você não vai começar por ela, né? Mas tenta pegar ali as questões de ciência mais fáceis, porque de fato vocês veem que elas não são difíceis, começar por elas, depois você vai para matemática. Nunca deixar matemática para o final. Essa é a coisa. Você não pode deixar matemática para o final, porque isso é um tiro no pé, né? Qualquer um fica de cabeça quente. Até quem saca muita matemática, se deixar para o final, tua cabeça já vai estar quente. Exato. Porque assim, português esquenta um pouquinho a cabeça também. Porque tem que ler. Redação também. Aí você vai estar com a cabeça já, né? Não vai estar igual ao início da prova. Eu acho que você, tipo assim, começa pelas questões de ciência para dar uma elevada na sua autoestima, que é mais de boa, é mais rápido. Depois vai para matemática, porque você já vai estar com aquela, sabe, aquele hormônio positivo, aquela ocitocina, sei lá, hormônios do bem, porque você acha que você foi bem em ciência, você fala, não, tá garantido aqui, eu tô começando a entender o rolê. Vai para matemática. Aí a matemática vai fazer o quê? Se aumentar seu cortisol. Aí você vai para outra matéria. Vai dar uma relaxada. Geografia, geralmente é tranquila e tal. Volta para matemática. Você tem que intercalar esses picos de matéria que te deixa feliz com matéria que te deixa um pouco cansado. Porque matemática é isso. Só que se você não tiver estratégia, você não consegue fazer a prova. Então, assim, né? Você tem que pensar nessa sequência quando você estiver estudando.
IF não, eu também acho que o tempo não é problema, tem tempo mais que suficiente. Mas tentem ir fazendo as provas com essa estratégia de cansar menos. Sabe por quê? Porque quando você tiver que fazer uma prova que realmente isso interfere, você já vai ter essa cabeça de concurseiro. Então treina isso em todas as provas. Porque no frigir dos ovos, como diz a ordem dos tratores, não vai alterar o viaduto, né? Se você não errar por causa de cansaço. Então, assim, na prova do IF, essa ordem talvez não altere tanto, mas já vai fazendo na melhor ordem para você sempre treinar a sua cabeça, fazer as coisas da forma mais otimizada possível, tá? E assim, eu sempre dei conselho para começar por matemática, foi fazendo a prova do Coltec, que me colocando no lugar de aluno, né? Que aí eu pensei, não, eu acho que para os alunos é melhor começar por ciências e intercalar com matemática, depois faz um pouquinho de geografia, volta para matemática, entenderam? O que você não pode fazer é, tipo assim, tentar fazer todas de matemática numa tacada só. Isso eu acho que é perigoso. Então, faça tipo assim, depois você pensa no que eu tô falando, vai digerindo isso aí no seu subconsciente. Faço todas de ciências. Faço, por exemplo, o IF é 10 ou 15 de matemática, agora eu esqueci. Acho que é 10, né? Por exemplo, se for 10, você faz 4 de matemática. Pula para uma outra matéria, faz umas 3 ou 4, volta para matemática. Aí você não pode, fiz 4 de matemática, vou fazer todas de português, todas de geografia, toda de história. Não, tá? Vai fazendo. Outra matéria, vem um pouquinho de matemática. Outra matéria, um pouquinho de matemática. Você não tem que deixar a matemática toda para o final. E toda de uma vez só, sem intercalar. Certo? Hoje IF é 15. Essas provas que tem 15, elas são mais cansativas. CEDAF eu acho que é 10. FUNEC, se não me engano, também é 10. Enfim, né? A prova é a quantidade de questões. Cada uma tem uma quantidade. Mas é basicamente isso que você tem que pensar. Não importa muito qual que é a quantidade. Você não deve fazer todas de matemática numa única tacada. Olha, a aula hoje, ela rendeu muito, né? A gente fez aquele tanto de questão lá no começo. Fizemos 2 provas completas de ciências aqui. Foi muito bom. Eu gosto também dessas aulas de quando a gente faz um pouquinho de física e química, porque a gente dá uma quebra na matemática, né? Dá uma relaxada e também fala sobre essa estratégia de resolução de questão no dia da prova. Beleza? Eu acho que dá pra gente ficar por aqui, então. Amanhã, revisão dos desesperados, não percam, tá? Eu já vou fazendo pomodoros com vocês aí ao longo do dia. Amanhã vou tentar fazer, porque aí chega na hora da prova, as questões que a gente quer trabalhar, vocês já vão ter visto. Então, não vai ter tanta dúvida, a gente consegue fluir melhor a aula. Beleza? É isso aí, né, amigo? Tranquilo? Isso aí, perfeito. Então tá ótimo, amiguinhos. Tudo de bom, descanso a mente, tá? Vai preparando seu psicológico para esse final de semana. Você já tá sentindo que vai estar fluindo, né? Tá fluindo, estamos entendendo. Eu acho que a tendência agora é só subida, tá? Nós estamos subindo em direção aí o que a gente está almejando. Beleza? Então é isso. Obrigada, amigo, pela presença como sempre. Obrigada, Bregueiros, pela presença. Até amanhã. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, cachorrinho. Ele tá deitado. Tchau. Tchau, amigos. Tchau, Bregueiros. Bom descanso. Igualmente.